Holocausto brasileiro. Vida, genocídio e 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Onde ocorreu? Quando ocorreu? Por que o nome Holocausto Brasileiro? O que foi essa barbárie? E o que foi o trem de doido? São perguntas como essas que iremos abordar no vídeo de hoje. Holocausto Brasileiro é um livro documentário da renomada repórter Daniela Arbex, que relata um genocídio de cerca de 60 mil mortos no Brasil. Esses acontecimentos terríveis ocorreram no estado de Minas Gerais, na cidade de Barbacena, no Hospital Colônia, entre as décadas de 60 e 80. Holocausto pode parecer um exagero quando aplicado a algo além do assassinato em massa dos judeus pelos nazistas na Segunda Guerra. Mas neste livro, o seu uso é preciso, terrivelmente preciso, porque pelo menos 60 mil pessoas morreram entre os muros do Colônia. Tinham sido a maioria enfiadas nos vagões de um trem, internadas à força. Quando elas chegaram à Colônia, suas cabeças foram raspadas e as roupas arrancadas. Perderam o nome, foram rebatizadas pelos funcionários. Começaram, terminaram ali. Os deserdados sociais chegavam a Barbacena de vários cantos do Brasil. Eles abarrotavam os vagões de carga, de maneira idêntica aos judeus levados durante a Segunda Guerra Mundial para os campos de concentração nazista de Auschwitz. A expressão trem de doido surgiu ali. Criada pelo escritor Guimarães Rosa, ela foi incorporada ao vocabulário dos mineiros para definir algo positivo, mas a época marcava o início de uma viagem sem volta ao inferno. Cerca de 70% não tinha diagnóstico de doença mental. Eram epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas. Gente que se rebelava, gente que se tornara incômoda para alguém com maior poder. Eram meninas grávidas, violentadas por seus patrões. Eram esposas confinadas para que o marido pudesse morar com a amante. Eram filhas de fazendeiros as quais perderam a virgindade antes do casamento. Eram homens e mulheres que haviam extraviado seus documentos, em sua maioria negros. Alguns eram apenas tímidos. Pelo menos 33 eram crianças. Os pacientes do Colônia morriam de frio, de fome, de doença, morriam também de choque. Em alguns dias, os eletrochoques eram tantos e tão fortes que a sobrecarga derrubava a rede do município. Nos períodos de maior lotação, 16 pessoas morriam a cada dia. Morriam de tudo e também de invisibilidade. E ao morrer, davam lucro. Entre 1969 e 1980, cerca de 1.800 corpos de pacientes do manicômio foram vendidos para 17 faculdades de medicina no país, sem que ninguém questionasse. Quando houve excesso de cadáveres e o mercado encolheu, os corpos foram decompostos em ácido, no pátio do Colônia, na frente dos pacientes, para que as ossadas pudessem ser comercializadas. Nada se perdia, exceto a vida. Um genocídio cometido sistematicamente pelo Estado brasileiro, com a conveniência de médicos, de funcionários e também da sociedade. É preciso perceber que nenhuma violação dos direitos humanos mais básicos se sustenta por tanto tempo sem a nossa omissão. Menos ainda uma barbárie como esta. Em 1979, o psiquiatra italiano Franco Basaglia, pioneiro da luta pelo fim dos manicômios, esteve no Brasil e conheceu o Colônia. Em seguida, chamou uma coletiva de imprensa na qual afirmou: "Estive hoje num campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo presenciei uma tragédia como esta." Esse terrível cenário no nosso país só começou a mudar depois da década de 80, quando se intensificaram os movimentos antimanicomiais que lutavam pelas reformas psiquiátricas no sistema brasileiro. Mas mesmo assim, 20 anos depois, Daniela Arbex relata que, em 2004, de acordo com a Inspeção Nacional dos Hospitais Psiquiátricos Brasileiros, 28 unidades foram encontradas em condições sobre-humanas. Nessas unidades foram encontradas celas fortes, instrumentos de contenção, muitos e muitos cadeados e diversos registros de mortes por suicídio, afogamento, agressão e muitas outras mortes que sequer houve a preocupação de definir as causas. Vocês podem pensar, mas isso é 2004? Então,
O relatório de Inspeção Nacional das Comunidades Terapêuticas de 2017, realizado nas 5 regiões do Brasil, demonstrou que em grande parte das comunidades terapêuticas ainda se faz uso de muros, trancas e restrições aos meios de comunicação e convívio social dos pacientes. Essas condições violam as diretrizes dos direitos das pessoas com transtorno mental, que foi criada em 2001. Então, eu pergunto a você, eu pergunto a vocês que estão assistindo, será que mudamos mesmo? Será que mudamos o suficiente? Não. Ainda precisamos debater muito sobre os sistemas manicomiais. Ainda é preciso se rever os sistemas das comunidades terapêuticas. É preciso falar sobre saúde mental no Brasil.